Eu tenho que ter as minhas, ele tem que ter as dele. Nós trabalhamos, temos as coisas que nós fazemos, temos capacidades disso e daquilo. Tudo isso é bênção de Deus na nossa vida, não é? E unir-se ao outro, juntar-se ao outro, tornar-se uma só carne, sem perder a individualidade. Você tem que ser igual a mim. Minha mulher tem que usar o cabelo do jeito que eu quero, tem que se maquiar do jeito que eu quero, tem que se vestir do jeito que eu... Não, desculpa, mas isso não existe. Isso não vem de Deus. O que vem de Deus é aquilo que está no coração dela. Claro que ela pode desistir de alguma coisa para te fazer feliz, mas ela não é obrigada a isso. Porque, segundo Deus, cada um mantém a sua individualidade, a sua maneira de ser, o seu poder de ser, o seu jeito. Tudo isso é lindo, maravilhoso. Você deve elogiá-la naquilo que ela faz e não querer tirar aquilo que é importante, né? Então, os dois são uma só carne, né? E dentro desse casamento feito por Deus, existe a instituição civil, que é o casamento feito no cartório, feito nos órgãos direitinho, para que você possa responder por aquilo que Deus colocou no seu coração. Você é o esposo, ela é a esposa, e vocês vão estar sobre as leis humanas, não é? De acordo com aquilo que o ser humano vai fazer, não é? Outra coisa na relação do casamento é o namoro. O que é o namoro? O namoro, na minha época, era uma coisa maravilhosa. Ninguém encostava em ninguém, ninguém ficava se beijando, se agarrando, ninguém fazia mapa do outro, como eu dizia para os meus alunos, né? Eu fui professora há anos e anos e anos de vestibulandos. Então, eu dizia para eles, vocês são capazes de fazer um mapa externo da menina, mas do coração dela vocês não sabem nada. Não sabem quem ela é, o que ela gosta, o que ela planeja, o que ela... Nada. Agora, ali, do lado de fora, vocês conhecem tudo. Por quê? Essa é uma forma errada de agir. Errada. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que o nosso namoro seja um mapa interno e do futuro da pessoa. Será que eu quero aquilo que ela pensa, o que ela gosta, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele pretende? É isso que nós temos que conhecer. E não apenas as realidades físicas, deve ser prioridades, conhecimento, relacionamento e planejamento do futuro. E dentro desse nosso relacionamento conjugal, tem atitudes que nós temos que usufruir, o marido em relação à mulher, a mulher em relação ao marido. São muitas coisas, e nós devemos observar na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas noites, o que está acontecendo nessa nossa relação. Muitos casamentos se desmancham porque essas coisas não foram observadas. A pessoa nem liga por aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro sente e como é que está acontecendo aquele relacionamento. Então, a Bíblia nos ensina, nas cartas de Paulo, o relacionamento conjugal com as atitudes do marido. Você que é homem aqui, que é marido, que tem a sua esposa, como é que você tem que agir em relação a ela? Não é de qualquer maneira. É com zelo, com cuidado. Primeira coisa, você tem que mostrar que ela é a pessoa mais importante da sua vida. Já mostrou isso para ela? Ela já sabe. Tá? Ela já sabe. Não é? Tem gente aqui falando aí para o outro, né? Pode falar agora para a sua esposa aí, né? Você é a pessoa mais importante da minha vida. É isso que Deus quer. Por quê? Porque foi a pessoa que Ele nos deu aqui. É a pessoa
externa da vida que Ele entregou para nós. É alguém para caminharmos juntos, para nos vermos todo dia, levantarmos junto, dormirmos junto, comermos junto, passearmos, ganharmos nosso recurso, vivermos a nossa vida até o dia que o Senhor chamar. Então, deixa ela sentir isso. Observe o que ela faz para te agradar. O que ela faz para te agradar? Dobra a tua roupa, limpa as coisas, arruma, faz a comida direitinho, ajeita a mesa, faz isso, faz aquilo. Então, ela faz isso para te agradar. Então, ela faz uma comida gostosa, você chega, senta, come, não diz nem muito obrigado, nem está gostoso, nem coisa nenhuma. Acha que ela vai ficar contente? Não vai. Então, elogie o que ela faz, porque é muito bonito isso e agrada a esposa, né? Ouça o que ela tem para te dizer mais do que os outros falam. Que tem gente que chega e vem falar da esposa para você. Não aceite, não. Nunca aceite. Diz, não, ela é minha esposa. Você tem alguma coisa contra ela? Vamos lá conversar juntos, você vai falar na frente dela. Para mostrar se a pessoa realmente tem condição de fazer isso na frente do outro. Então, ouvir a pessoa. Não corrigir a pessoa na frente dos outros. Esse é um erro muito comum. A mulher está falando uma coisa, o marido, não é assim que tinha, foi assim, está falando tudo errado. Isso é triste, irmãos. É uma coisa triste, isso a gente não faz nunca. A mulher está falando e o marido está corrigindo. Ou o marido está falando e a mulher está corrigindo. É muito ruim. Espera chegar em casa e diz para a pessoa, aquilo que você falou é assim, assim, assim. Conversa entre os dois. Não precisa colocar o outro em má situação, que é muito triste. Como diz Pedro, isso é honrar a esposa. É fazer com que ela seja bem tratada. Ajude na disciplina dos filhos. Os filhos precisam ser disciplinados, corrigidos, mostrado o que eles estão fazendo de certo, de errado, tudo bem. É a ajuda do marido, não é só a mulher que fica em casa que faz tudo sozinha, não é assim. Ame a sua esposa, mostre o teu amor, o teu carinho e, principalmente, reconheça que você não é mais solteiro. Não é mais solteiro. Não tem que olhar para mais ninguém, aceitar o olhar de ninguém, se envolver com outra pessoa. Não, não é isso que o Senhor quer de nós. E, por último, as atitudes da esposa. Como suprir as carências do marido? Seu marido tem carências? Tem. O meu tem, o seu também, todo mundo tem. Como que nós suprimos essas carências? O que nós fazemos? Não é? Então, fazer do nosso lar um lugar agradável, bem gostoso, não é? Cheio de alegria, de música, cheirinho de comida, tudo bom. Não é lugar para brigar, para se desentender. Um entra dentro de casa, o outro já está chamando atenção. Essas coisas não se faz. Faça do lar um lugar agradável, gostoso, que a pessoa tenha aquela alegria de chegar em casa, sentir aquele cheirinho bom e se sentir bem no seu lar. Reconheça as tentativas que ele faz para agradá-la. Ele te agrada, sim, ele agrada muito. Às vezes a gente ouve uma mulher dizendo, ai, meu marido não faz nada para me agradar. Como não? Ele está do teu lado, já é fator para agradar, não é? Então, estar junto já é fator de agrado. Agradeça a Deus por isso daí, né? Ouça o que ele tem para te dizer, porque às vezes numa conversa nós aprendemos muito com o nosso esposo, aprendemos muitas coisas. Desenvolva um clima de confiança mútua. Eu confio nele, ele confia em mim, nós trocamos informações, nós conversamos, nós falamos de orçamento, falamos de passeio, falamos disso, da igreja, do reino espiritual, de todas as coisas. Isso é um desenvolvimento mútuo, confiança mútua. Ame o marido, não suborne o marido. Tem muita mulher que suborna o marido. Ah, se você não me der tal coisa,
Então, hoje à noite vai virar um para cada lado, porque eu não vou chegar nem perto de você. Isso é suborno, tá? Um suborno bem desagradável, não é? Que não leva a lugar nenhum, a coisa nenhuma, traz tristeza, né? Não traz nada de bom. Então, evitar o suborno, né? Ame o marido, e a última coisa que eu quero passar para as mulheres: cuidado com as confissões e conselhos amigos. Quando chega uma amiga perto de você, como é teu marido? Como é que ele é? E você começa a mostrar aquela lista de defeitos que ele tem, ou de qualidades que ele... Você está abrindo caminho para alguém te tomar o marido. Você abriu o caminho para isso. Você está mostrando para outro o que ele tem de errado. E se a outra é uma pessoa mal intencionada, ela vai atrás dele com as coisas corretas que você não faz. Então, não abra isso para ninguém. Isso é uma coisa só entre você e Deus. Quantas vezes eu nunca tive ninguém, né, mais distante da minha mãe um pouco, eu não tinha ninguém para conversar o que acontecia comigo e meu marido. Mas ajoelhar na beirada da cama, contar tudo para Deus, pedir a atenção de Deus, pedir a intervenção de Deus na minha vida, nunca o Senhor me deixou sem resposta, nunca. Então, você quer resposta para alguma coisa na tua vida? Não vai contar para a coleguinha da igreja, não vai contar para a coleguinha de trabalho, não vai contar para aquela lá, para essa aqui. Não conte, não. Conte só para o Senhor, porque Ele vai responder e vai trazer o que é melhor para a sua vida. Então, que Deus nos abençoe, que você tenha um excelente casamento na presença de Deus, e quando precisar da nossa ajuda para alguma coisa, nós sempre estaremos aqui por perto para ajudar naquilo que for preciso, tá, pastor? Obrigada, gente. Agora é o marido que vai falar. Dando continuidade a esse pequeno meditação, normalmente o casamento acontece muito, né? No namoro, a pessoa começa a pedir a Deus para que arrume uma esposa para ele, ou vice-versa. Eu preciso casar, preciso arrumar um namorado, e pede para Deus. Depois que pede para Deus e acha que de fato aquele foi o casamento ungido por Deus e da escolha de Deus, então eu posso descansar nisso, porque é Deus que me arrumou o companheiro ou a companheira. Portanto, vamos viver bem, sem problemas. Ledo engano. Ledo engano. O casamento mais escolhido por Deus, que Deus de fato escolheu, determinou, e que não se tinha dúvida nenhuma que aquela era a pessoa escolhida, foi o casamento de Isaac e Rebeca. Quando olhamos lá em Gênesis, né, nesses capítulos, lá em Gênesis 24, nós vemos que de fato foi um casamento segundo a vontade de Deus. Abraão chamou seu servo, mandou o servo lá para a casa de Labão, que era na parentela dele, e diz: olha, vamos lá, me acha uma mulher para casamento do Isaac. O Isaac não irá lá, não iria jamais, porque o medo dele é que o Isaac fosse uma terra estranha, se contaminasse, ele não era o filho único, ele não abria mão disso. Então foi lá, nós sabemos que o criado dele, o servo dele foi. E todo mundo conhece a história, que é uma história difícil de acontecer, e ele pediu a Deus o quê? Ó Senhor, quando eu chegar lá, eu quero que apareça uma mulher, que eu me ofereça água, que dê água para os meus camelos, veja, essa vai ser a mulher. E aconteceu exatamente isso, nós conhecemos a história. É uma coisa que dificilmente, impossível de acontecer, mas aconteceu. Então foi de fato a escolha de Deus. Deus providenciou essa moça, não é isso? E daí
ele vem, tal. Então, é um casamento que foi, com certeza, feito de acordo com a vontade de Deus. Foram felizes, não tiveram problemas, foi tudo um mar de rosas? Não. Vejam lá, né? Sabemos que lá em Gênesis 24, né? Fala o seguinte, 25, no capítulo 25, 19, ele diz assim: são essas gerações de Isaque, filha de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Bataparã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou ao Senhor porque sua mulher era estéril. Mas não foi Deus que escolheu, mas ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ser estéril, no contexto do Antigo Testamento, era a pior maldição que poderia existir. A maior maldição era a esterilidade, porque no conceito hebreu da época, a salvação, a eternidade se perpetuava na geração, na descendência. Então, precisaria ter descendência. Então, mulher que não podia ter filhos, ela era considerada amaldiçoada. E abençoada é aquela que tinha muitos filhos. Muitos filhos. Por isso está aqui um exemplo claro, não é? Não dizem que Maria é bendita entre as mulheres, é a mais abençoada entre as mulheres, sinal que ela teve muitos filhos também. Ela tinha que ter essa necessidade. Ter filhos, muitos filhos, para ser bendita, para ser abençoada. E aqui Isaque ficou num desespero, porque a mulher dele, apesar de tudo, casamento feito pela mão de Deus, mas, no entanto, ela era estéril, tá certo? Foi um casamento difícil, com dificuldades, que eles já começaram ali a enfrentar uma certa dificuldade. Imagina o desespero dele, passa um ano, passa 2, e a mulher nada, não engravida, e foi indo. Até que Deus, pela sua oração, então, né, abençoa Isaque, tá certo? E ela, certo, tem 2 filhos, né, que nós conhecemos, Esaú e Jacó, certo? Os 2 filhos que ela tem. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Deus atendeu de imediato a oração dele? 20 anos de oração. Foram 20 anos orando a Deus para ser atendido. É uma lição clara para nós também, que Deus não atende muito as orações de imediato. Atende quando Ele quer, não é? Deus atende as nossas orações no tempo dEle. E não adianta chorar. Aqui um caso levou 20 anos para atender. Daniel já foi diferente, né? Quando ele começou a orar, o anjo já veio com a resposta. Falou: antes que você se ajoelhasse, já mandei o meu anjo e tal, a resposta é essa. Mas aqui foram 20 anos. Então, 20 anos de dificuldade. Penso como que Isaque se sentia no seu coração, saber que a mulher dele era estéril, né? Então, e ele tinha um exemplo ruim de Abraão na família, tá certo? Mas Isaque não cometeu nenhum desatino. Acho que até por experiência da confusão armada no casamento do pai, então aqui ele teve uma experiência para não cometer esse mesmo desatino, não é? Mas se nós continuarmos lendo o que aconteceu, diz assim, era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz, os 2 irmãos. Cresceram os meninos. Esaú, perito caçador, homem de campo. Jacó, um homem pacato, habitava nas tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Crise familiar. Crise familiar sério. Um para um lado, outro para o outro. Eu amo esse, amo mais esse do que aquele. O inverso com o pai fazendo. Crise familiar, dificuldade. Então, eu estou mostrando isso, não é? E todo mundo conhece a história, para demonstrar que casamento tem suas dificuldades também.
mesmo que Deus tenha juntado os dois, tá certo? Mas que Deus dá o caminho, mas as coisas podem ser diferentes, não é? E temos que enfrentar essas dificuldades. Então, o que é casamento? Casamento é uma arte. Casamento é uma arte que tem que ser desenvolvida e trabalhada dia a dia. Sempre os dois, não existe casamento que não tenha crise. Agora, não é desviar-se da crise, enfrentar a crise. O segredo está no enfrentamento da crise pelos dois. Não adianta, porque hoje está muito comum isso. Os jovens, quando vão para o casamento, isso em toda parte, isso eu não escuto, eu vou casar. Se não der certo, eu separo. Nem vá para o casamento, já está errado, começou errado. Quando você vai para o casamento, você já está indo com voto de eternidade. Agora você vai ficar para sempre. Não é isso? Porque o compromisso que você faz não é com a esposa, não é com o esposo, é com Deus. Esse compromisso, quando se fecha o casamento, é com Deus. Não é isso? E Deus vai cobrar isso. É Deus que vai cobrar essa aliança. Não é? Então, nesse princípio, né, nós temos que saber que mesmo em crise, tem que ter um tratamento dessa crise entre os dois. E se reconciliam e prosseguem o casamento. Nós temos uma experiência muito grande com muitos casais que chegaram ao ponto de estarem separados, tá certo? Já prontos de divórcio. Vem aqui, vamos ver de novo, vamos conversar, vamos reconciliar, vamos orar, vamos fazer. Dá trabalho? Dá. E estão aí felizes, vivendo juntos, criaram seus filhos e está tudo bem. Então, divórcio, separação não é solução. Não é solução. Tá certo? Na sociedade secular, é o que está acontecendo de mais comum, não é? Mas para Deus não, para Deus o casamento é eterno, porque é uma aliança eterna e não pode ser desfeita por homem nenhum, não é? Aquilo que Deus uniu, não separará o homem, ponto. Não é? Deus até permite divórcio, até permite, Jesus permite. Por quê? Por que Ele permite? Por causa da dureza do coração, muitas vezes. Então, existem casos excepcionais que podem ocorrer, mas tem que ser a exceção, a excepcionalidade, e não o comum. Sempre existe possibilidade de reconciliação e reparação, sempre. Então, sabemos que casamento é uma instituição divina, não é? Que é da vontade de Deus e, por isso, ele é eterno, tá certo? E, como é uma construção diária, tá certo? Casamento é uma construção diária, não é? Tanto ele pode ser, não é? E a palavra de Deus nos ensina, ele pode ser um jardim, casamento pode ser um jardim, ou pode ser um deserto, não é? Pode ser um pomar frutífero, como dizem Cantares, não é? Ou um espinheiro, não é? Tem gente que casa com espinheiro, aí aguenta o espinho, não é isso? Tá certo? Não escolheu bem, cheio de alegrias, né? Ou de lágrimas, porque existe isso. Por isso, o ensino claro, não é? De ter o namoro primeiro. Para que serve namoro? É uma pena que hoje as coisas estão todas invertidas, mas para que você tem um tempo de namoro? Para conhecer a pessoa, para se conhecerem seus pensamentos, como é que pensam, não é isso? O que ambicionam, o que almejam, isso é um acordo. Depois vem o quê? O noivado, tem um período de noivado. Para que serve o noivado? Noivado é para conhecer o pacote que vem junto, de um lado e de outro. Né? Casamento vem cunhado, tá certo? Não é isso? Vem o pacote. Vem a família, a saber com que famílias nós estamos tratando, não é isso? E depois, então, daí, vem o casamento, como deve ser. Então, tem um tempo, é um preparo, né? Agora, quando se atropelam essas coisas,
vai dar confusão, vai dar dificuldade, vai dar bem mais trabalho para Deus consertar essas coisas depois, certo? Deus vai consertar se você orar. Pode demorar, só que pode demorar 20 anos às vezes, não é isso? Então temos que saber disso. Então, casamento tem que ser uma luta, né? Uma luta que tem que ser conquistada todo dia, não é? E lá em Eclesiastes 9 diz o seguinte: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Sabe o que é a tua recompensa aqui nessa terra? Viver bem com a tua esposa no casamento. Não é isso? Essa é a recompensa que você vai ter. Então, aproveite essa recompensa. Viva bem, não é? Quantos dias? Todos os dias da tua vida. Todos. Vai, porque é uma aliança eterna, que só acaba quando a morte, não é? Então, por isso que tem aquela brincadeira daquele pastor aí, o pastor Duarte, né, que fala muito, né? Que ele fala sobre a oração para divorciar, não é? Para separação, tá certo? O casal queria, chegou, não, tem que divorciar, não aguentamos mais, queremos viver, não é? Queremos. Mas não tem solução, não. Queremos. Então tá bom, eu tenho uma oração para isso. E começou a orar pedindo, Senhor, mata esse homem, leva esse homem, tá certo? Não, mas eu não quero morar. Bom, a única oração que eu tenho para divórcio é matar um, porque daí o casamento desfaz. Não, né? Então, aí não serve. Então se reconcilia, luta pelo casamento. Não é? Em Cantares, o livro, olha, Cantares é um livro próprio que descreve, não vamos dizer, olha, gente, Cantares não é para ser espiritualizado. Cantares é para ser colocado na realidade. É um livro que fala da relação entre um homem e uma mulher, de um bom casamento, de como conviver. É um manual de convivência, o livro de Cantares. Não é? É meio tipo conto de fadas, né? Que ele é tudo enfeitado, mas é uma poesia que fala disso. Então, em Cantares, meus irmãos, não é? 4, de 7 a 15, nós vamos fazer rapidamente aqui uma análise do casamento à luz de Cantares. E no verso 7 de Cantares, não é? Nós vamos ver bem aqui nessa poesia tão bela aqui de Cantares, que fala o seguinte. Cantares 4, de 7 a 15. E diz o seguinte, vejam lá, tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Opa, que beleza! Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amanã, do cimo do Senir e da Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com um só dos seus olhares, como uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que toda a sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a rena e o nardo. O mardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e os aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Uma declaração dessa conquista qualquer mulher, não é isso? Não tem dúvida nenhuma. Mas o que diz aqui? No verso 7, o que ele fala? Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Elogio. Isto é elogio, não é?
o amor frutifica e cresce nas virtudes, né? Então, concentre-se nas virtudes do outro, não é? Não olhe o defeito, olhe as virtudes do outro. Todo mundo tem defeito, e todo mundo tem virtudes. Olhe as virtudes, não olhe os defeitos, não é? Reforce os pontos positivos do casamento, não olhe os negativos. Trabalhe mais o lado positivo do que o outro tem, não é isso? É isso que vai fortalecer esta união, e vice-versa, né? Os dois, um olhando o outro. O verso 9, o que nós vemos lá no verso 9, que nós já lemos aqui, né? No 9, nós vemos o quê? Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com um só dos teus olhares, como uma só pérola do teu colar. Isso é romantismo, né? A chama do romance precisa ser mantida acesa. No casamento, temos que manter aceso o romance, não é? Antigamente se faziam serenatas para a amada, não é isso? Hoje não existe mais serenata, até porque é perigoso fazer serenata, hoje vai ser assaltado, com certeza. Mas, né, antigamente se faziam serenatas. Davam-se flor, cavalheirismo, amabilidade, cavalheirismo. Isso caiu em desuso. Quantos de vocês abrem a porta para a esposa? Hein? Vamos fazer uma pergunta. Olha lá, tem 1, 2, viu? Sempre tem. 3, 4, muito bem. É isso, cavalheirismo. Quantos carregam um lenço para a esposa? Eu sempre tenho. Esse é para ela. Certo? Se ela tiver uma lágrima, eu vou enxugar a lágrima dela. Isso chama-se cavalheirismo. Não é isso? Você leva 2 lenços, tem o dela, põe o meu que eu tenho aqui no bolso, tá? Esse é para mim, esse aqui é para ela. Certo? Faz parte da vida. A gente aprendeu isso, não é? Então, são coisas que isso mantém o romance, né? Flor. Dá uma flor. Mulher gosta muito, não sei porquê, mas gosta muito de flor, não é? É flor. Flor é barato, pode até pegar ali no jardim, não tem problema nenhum. Certo? Mas ela vai gostar. Ela vai gostar, certo? Veja o verso 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus unguentos do que toda sorte de especiarias. Amor tem que ser praticado. Isso é a terapia do amor, isso que ele está fazendo aqui. Está certo? Quem ama, declara. Está certo? Compartilha. Procure agradar o próximo, outro. Procure agradar o outro. Compartilhe isso, não é? Às vezes não precisa nem falar, não precisa se declarar. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer uma declaração. Mas um gesto de amor vale mais do que 1000 palavras. Um pequeno gesto vale mais do que 1000 palavras. Isso você vai conquistar. Agora, falar é uma coisa importante. Por isso que nós vemos mulheres lindíssimas, verdadeiras misses, tá certo? Casadas, que às vezes com um homem baixinho, feio, careca, gordo. O que ele tem? O que ela viu nele? A lábia dele. Ele é muito bom de papo. Né? Está certo? E conquistou a mulher. Não é isso? Isso é uma verdade ou não é? Certo? Conquistou. E no verso 11, talvez seja o ponto fundamental para
um casamento, ter essa construção do casamento diário, né? O verso está lá no verso 11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. E no 12, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. O que ele está se referindo? Fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal. Ela era jardim fechado, certo? Selado. Era só do marido, só do amado. É ou não é? Isso é fidelidade, que tem que existir reciprocamente, tá certo? Integridade, né? Jardim selado quer dizer que é exclusivo, tá certo? É exclusivo, não é? Integridade moral, tá certo? Evitar a todo custo de se macular o leito conjugal. Nós vemos lá em Hebreus, quando fala da mácula do leito, o que pode acontecer? Da dificuldade. Seja teu leito sem mácula. É isso. É não ter infidelidade, porque a infidelidade conjugal começa a destruir as coisas. De tal ponto que até Deus vai permitir depois a separação por infidelidade. Está certo? Ou não é isso que eles falam? Adultério. Quando tem adultério, a coisa pode complicar. E complica mesmo. Quebrou, rachou essa confiança mútua que foi tão construída, tão difícil de ser construída. Não é? E aí, então, está certo? Lá em Isaías 40, de 6 a 9, diz assim: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. O que quer dizer isso aqui? Casamento feito em cima desses princípios bíblicos dura também eternamente. Deus não brinca em serviço. Deus deixou um manual de instrução completo para nós. Não é? Hoje mesmo nós estávamos falando alguma coisa ali na frente, falou, Deus deixou, não é? Por que acontece essas coisas todas, né? Que está acontecendo essas doenças, essas coisas todas? Porque ninguém está seguindo o manual. Está certo? Está tudo no manual. Está tudo previsto aqui já no manual isso. Deus deixou tudo pronto. Mas o homem abandonou o manual. Os casais da igreja, a nossa oração, o nosso desejo é que todos sigam o manual. Porque seguindo o manual, apesar das dificuldades, apesar das crises que advirão, todo mundo tem condições de superar. Não é? E conselho que eu dou, os casais aqui, leiam juntos o livro de Cantares, versículo a versículo, e vocês vão ser bem-sucedidos nos seus casamentos, como já tem sido aqui, certo? Que Deus nos abençoe nisso. Vamos orar? Santo Deus e Pai eterno, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós queremos agora, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai, te agradecer primeiramente, Senhor Deus, pelos anos vividos matrimonialmente, Senhor Deus. Te agradecer pela nossa família, pelos filhos que o Senhor nos deu, pelos netos, Senhor Deus, pelo sustento do nosso lar e pela fortaleza, Senhor Deus, que o Senhor nos dá nas horas mais difíceis. Ó Pai amado, nós clamamos a Ti que todos os casais aqui desta igreja, Senhor Deus, todas as famílias que aqui se reúnem, ó Pai, sejam ricamente abençoados por Ti, Senhor Deus, e que todos possam ter um casamento frutífero, Senhor Deus, abençoado, e que seja verdadeiramente um jardim de delícias, ó Pai. Ó Santo e eterno Deus, nós oramos assim, Senhor Deus, agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso único Santo Senhor e Salvador. Amém. Amém. Obrigado. Quero agradecer ao casal, muito obrigado pela palavra, né? Uma palavra que nos dá orientações, uma palavra que nos relembra, né? Eu ainda quero lembrar a questão do lenço, quero lembrar do lenço.
né, da questão do elogio, do romantismo, da fidelidade. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Né? Como primeira palavra do mês da família. Prosseguindo, eu queria convidar vocês a fazer uma pequena dinâmica, que a gente precisa conhecer você melhor. Né? Eu vou convidar você a se colocar de pé e se apresentar. Você vai se apresentar da seguinte forma: eu sou Ricardo da Maura. Eu sou a Maura do Ricardo. Casado há 27 anos. 3 filhos, 2 conosco, uma com o Papai do Céu, 14 filhos de coração e 10 netos. Eu estou esperando mais netos. Amém. Então, assim, vamos nos apresentar assim. Eu vou convidar primeiramente o casal aqui, e aí a gente segue por cada fileira, tá bom? Everton. Certificando. Legal, ele tem a idade do pai. Pode ser você. Ainda. Obrigado. Oh! Ainda. Ainda. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Ainda. Ainda. Obrigado. Obrigada. Legal. Obrigado.
Obrigado. Queria passar a palavra para o Marcos e Claudir. Queria agradecer a presença de todos os casais aqui nessa noite. E agora nós vamos estar, nesse momento, comemorando a bodas dos casais que estão completando mais um ano de aniversário. No dia 13, nós temos o Everton e a Liliane. Se eles puderem vir aqui à frente. E também nós queremos chamar a Gabi e o Lucas, que também fizeram no dia 20/4. Nós também temos a Edna e o Carlos, mas eles não estão aqui conosco, que completaram no dia 27/4. E no dia 2/4 nós tivemos nosso encontro também, nós comemoramos junto com a Esther e o Kevin, né? Vamos estar orando, então, por esses casais? Senhor Deus, nesse momento, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial que nós podemos estar aqui com esses casais, ó Pai. Nós queremos colocar diante de Ti a vida de cada um, Senhor, porque o Senhor sabe o que vai em cada coração, Senhor. O Senhor sabe o que vai em cada lar, Senhor. Então, nós queremos colocar diante de Ti a vida desses casais, Senhor. Abençoe, guarde, proteja. Ó Pai, supre todas as necessidades, Senhor, e que todos os sonhos deles estejam diante de Ti e diante do Teu altar, Senhor. Abençoe também os filhos, Senhor, do Everton e da Liliane, que eles possam crescer nos Teus caminhos, ó Pai, vendo, Senhor, o exemplo que eles, Senhor, possam dar para eles, trazendo eles para a casa do Senhor, ó Pai, e também andando nos Seus caminhos, Senhor. Obrigada por tudo, nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Rogério. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida
como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Eu acredito que as palavras que nós ouvimos aqui esta noite, do casal Campa, não vão ser esquecidas, né? Na contramão de muita coisa contemporânea que se fala, nós ouvimos a sabedoria de Deus através da boca da irmã Maria Helena e do irmão Rogério. Sabe como é que eu me senti? Como se eu estivesse ouvindo a leitura do livro de Provérbios. Foi assim que eu me senti. Muito obrigado, nós agradecemos muito tantas boas lições para o dia a dia. Esta igreja é uma filial da Igreja do Senhor Jesus, aqui na Terra. O nosso principal objetivo é louvar o nosso Salvador, estudar a sua palavra, aprender mais com a sua palavra. Nós acreditamos, como está escrito aqui atrás de mim, que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que não há outro caminho para o ser humano que não seja a reconciliação com Deus, Criador, através do seu Filho, o Senhor Jesus, que morreu por nós numa cruz. Todos os domingos nós nos reunimos aqui para louvar o Senhor e para aprender a respeito dele e do Cordeiro Jesus, às 9h30 da manhã e às 19 horas. Todos são convidados, todos são bem-vindos para ouvir a respeito
de Deus. Eu vou orar, vou agradecer a Deus também pelo momento de confraternização que teremos logo em seguida. Todos são convidados a participar. E eu vou pedir que o casal, a irmã Tarsis e o irmão Jorge, conduzam os nossos visitantes até o lugar onde teremos essa confraternização. Eu vou orar, então. Pai Celestial, Pai querido, esta noite memorável, que temos certeza que Tu estavas aqui, participando de tudo. Agradecemos as vidas da irmã Maria Helena e do irmão Rogério. Agradecemos pelas vidas de cada casal que veio aqui esta noite. No fundo, Pai, foi uma noite de louvor a Ti, de gratidão a Ti, pela vida, pelo casamento, pelas nossas esposas e pelos nossos maridos. Pai, muito obrigado, porque temos liberdade de vir aqui. Obrigado porque Tu abres os nossos corações para ouvirmos os Teus ensinamentos. Louvado Tu sejas. Agradecemos o alimento que compartilharemos daqui a pouco. Pai, nunca Tu deixaste faltar nada em nossas mesas, e nós Te louvamos por isso. Nós sabemos que Tu és o nosso provedor de todas as coisas. Conduza-nos depois em paz aos nossos lares, Pai. Nós Te louvamos, Te bendizemos e pedimos, Pai, que outras ocasiões como estas se repitam em nossas vidas. Eu Te louvo e Te bendigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, os nossos irmãos Tarsis e Jorge vão conduzir até o salão onde haverá uma confraternização. Por gentileza.